Tudo Oh, bom? tudo ótimo. É, tecnologia é complicada. Ah, é sempre assim, né? Tecnologia A gente ajuda, depende, ajuda, mas atrapalha. dependemos de fatores externos. Exatamente. Oi, Cleia! Nossa, que legal. A Tati. Tudo bom, gente? Bem-vindo. Ai, doutor Vereia, muito obrigada por você estar aqui. Muito bom Ah, poder se você ter. faz isso com o teu cachorro, eu vou trazer os meus também. Ah, pois é, a Bolota ela é muito participativa. Ela tá aqui assim se acalmando um pouquinho, mas já já ela vai se acalmar e vai deitar aqui do meu lado e dormir. Tá certo. Muito obrigada por estar aqui hoje, né? A gente esse Nada, é um bate, prazer. pois é, esse bate-papo com o CM, graças a Cris que uniu a gente, né? A Cris Moraes. É muito bom. Então, eu vou me apresentar muito rápido, e depois deixo você se apresentar também. Então, eu sou Luciana, eu trabalho eu atuo como coach de carreira e também como coach executiva. Então, eu trabalho com desenvolvimento de liderança. E eu tenho feito muitas lives aqui durante essa quarentena. Eu acho que é uma das coisas super legais que a quarentena proporciona, novas atividades. E é muito, muito interessante poder conversar com o senhor, com você, né, com o doutor, porque vai trazer uma perspectiva nova, eu acho, pelo menos para mim, né? Então, deixo aí você se apresentar. Bom, meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, sou psiquiatra, trabalho com medicina psicossomática e com hipnose dinâmica. E também sou médico do trabalho. E desenvolvo, eu sou italiano, estou no Brasil desde 1985 e trabalho em São Paulo. E para mim é um prazer e é uma honra estar aqui com você. Acompanho você há algum tempo e é muito bom, vai ser muito bom esse nosso papo. Ai, que ótimo, vai ser sim. Quando a gente estava preparando, né, essa live, que é como a gente se sente com excesso de. Como é que a gente pode se sentir com excesso de metas? Uma das coisas que eu pensei nessa quarentena, os especialistas, eles têm falado muito para a gente ter uma rotina, né? E aí a gente sabe que para a gente se sentir bem, a gente tem que comer bem, a gente tem que treinar, a gente tem que. Aliás, eu nem gosto de falar tem que, né? Mas seria bom, é recomendável a gente fazer isso. E acontece, doutor, que a gente acaba fazendo, criando assim uma lista de to-do com metas, a gente se cobra muito, a gente acaba colocando muitas coisas, a gente se cobra. Como é que a gente faz para lidar nessa quarentena com esse sentimento tão forte de cobrança? Bom, então, em primeiro lugar, nós vivemos uma nova realidade, porque ninguém imaginava em fevereiro ou em março tudo aquilo que ia acontecer, tudo aquilo que está acontecendo, e ninguém imaginava que a gente ia conseguir enfrentar e superar todo esse grande desafio. Uhum. Então, todos nós, porque eu faço parte disso também, precisamos mudar a nossa rotina. Então, todos nós vivemos no passado uma rotina feita de toda uma série de ações. Hoje se chama nova rotina. É. Então, nós precisamos nos adaptar a uma nova rotina. Então, por exemplo, muitas pessoas, já que todo mundo, a maior parte das pessoas estão em home office, dispensaram auxílio de Uhum. colaboradores domésticos. A partir daí, as pessoas têm que se defrontar com aquelas coisas mínimas, básicas, fundamentais, mas para as quais a gente nunca deu tanta importância Uhum. como nos dias de hoje, que vai desde tirar pó, lavar uma cueca ou cozinhar uma refeição. E aí vai, se a tudo isso se junta ter que cuidar dos filhos, cuidar no sentido literal da palavra, prestar atenção
nos filhos, porque eles também estão em casa e, evidentemente, eles estão menos preparados e menos adaptados, por uma questão de energia também, a lidar com o confinamento. E existe uma outra questão que é extremamente complicada. De repente, a gente tem que conviver com um estranho ou uma estranha que não conhecemos, que é nosso parceiro ou parceira. Então, precisamos nos adaptar a essa nova pessoa. Quem é você? Eu te conheço? Eu sei que de vez em quando saio com você, te encontro por aqui ou por lá, mas agora tem que te aguentar o dia inteiro? Será que vamos conseguir? Então, é uma nova rotina e nós precisamos desenvolver um novo nível de tolerância, porque, afinal das contas, tudo isso é prova de resiliência, de tolerância, de capacidade de se adaptar e para a gente conseguir, juntos, ir para frente. Eu gosto de velejar, então eu uso sempre o exemplo do veleiro. Então, imagina que nós somos uma família que está velejando no meio do mar. Que é a situação na qual nós estamos vivendo hoje. Então, tem que ter algumas rotinas, algumas regras, algumas disciplinas e, fundamental, todos os tripulantes, desde os menores aos mais velhos, têm que ter uma função. Uma das funções mais importantes é também não atrapalhar. Então, não ficar no meio quando alguém está cumprindo com alguma atividade. Para isso, tem que ter disciplina e tem que ter uma ordem. Essa ordem precisa de um capitão ou uma capitã. Então, tem alguém, um líder, que gerencia toda essa situação e, a partir daí, todo mundo tem as suas tarefas, as suas atribuições e todo mundo atende àquela demanda específica. E assim vai. Achei muito interessante, porque na sua resposta, eu acho que tem uma palavra assim que veio, que é a palavra juntos, né? Então, é como se nós fôssemos... Eu adorei assim, essa analogia com o veleiro, porque tem uma questão assim, um pouco social, né? Então, cada um tem o seu papel dentro de casa e precisa de um líder, nem sempre, eu imagino que nem todos os dias precisa ser o mesmo, mas precisa de um líder naquele momento, naquele dia, para tocar. Mas como é que eu faço individualmente? O meu indivíduo, por exemplo, se no final do dia o meu líder falou, você vai cumprir, vamos dizer, essas 5 tarefas e eu não consegui. E todos os dias eu me sinto frustrada porque eu não consigo realizar essas tarefas que o líder da casa, né, daquele momento tem me passado. Como é que eu faço para lidar com isso? A pergunta é ótima, que é o que acontece na maior parte das situações em muitas empresas. Os profissionais têm dificuldade em conversar com os gestores. E os gestores, muitas vezes, têm dificuldade em liderar os próprios colaboradores. Então, é um aprendizado a qual todos nós estamos nos submetendo. E como faz? A um certo ponto, você vai ter que denunciar. Você não tem como, no veleiro, no meio do mar, ficar engolindo, porque você não tem onde se esconder. Não tem como fugir daquilo e não tem como pular no mar. Estamos juntos no mesmo barco. Agora, continuando na metáfora do barco, se a gente cai no mar, a forma mais simples de afogar é ficar se debatendo. Quanto mais eu vou me debater, mais eu vou afundar. Então, para eu poder flutuar, eu preciso ficar parado. E a partir do momento que eu fiquei parado e consigo ter uma gestão da situação, eu posso definir o rumo que eu vou tomar. Então, bater as patas e, aos poucos, chegar a um destino. Na nossa vida, temos que fazer a mesma coisa. A partir do momento que nós precisamos estar juntos, nós precisamos definir regras do jogo. E essas regras do jogo fazem com que eu denuncie as minhas necessidades, as minhas fragilidades
e as minhas competências. A partir daí, no momento que todo mundo faz um brainstorm, o capitão designa tarefas e funções para todo mundo. Agora, eu li, é difícil conseguir ler, mas tem alguém que escreveu sobre medo do futuro. Isso. Eu ia fazer essa pergunta para você. Então, eu tenho medo do futuro. Por mais seguro que eu possa ser, por mais treinado que eu possa ser, eu tenho medo do futuro, porque eu não sei o que vai ser amanhã, o que vai acontecer amanhã. A partir daí, eu tenho projeto a curto prazo, hoje, médio prazo, amanhã, longo prazo, daqui a uma semana. Então, é preciso ter claros esses projetos e viver degrau após degrau, um passo após o outro. Eu não posso pular muito, porque não sei para onde eu vou. Nós não sabíamos, 10 dias atrás, que semana passada ia ter feriado. Então, nós fomos avisados segunda-feira que quarta-feira ia ser Corpus Christi e quinta-feira ia ser Natal, sei lá o que foi. Então, nós precisamos dessa resiliência, precisamos dessa capacidade de nos adaptar à situação para poder enfrentar tudo isso. Esse é o futuro. É conseguir viver o presente cria o futuro. É simples. Na realidade, é uma questão... nós precisamos simplificar a nossa vida. Independente da pandemia. De uma forma geral, nós precisamos viver a nossa vida da forma mais simples. A pandemia só serve para mostrar para nós mesmos o quanto nós conseguimos viver de uma forma simples. Você concorda? Sim. Não, eu concordo bastante. Na verdade, esse foco no presente, ele ajuda, e eu acredito muito nisso também, quando a gente foca no presente, a gente está plantando o nosso futuro, né? Algo que a gente vai colher lá na frente. E muitas vezes esse medo, essa ansiedade, ela vem de querer antecipar e adivinhar o futuro, né? Então, projetos sim, né? Porque é um rumo que eu estou dando para minha vida, mas é diferente de tentar, assim, adivinhar, né, o que vai acontecer no futuro. Então, eu concordo bastante com esse seu ponto de vista. Nós precisamos ter medo. Sim. Nós não podemos viver a nossa vida sem medo. Porque o que é o nosso termômetro, o que é o nosso... é o medo. Porque em função do medo, eu sei se posso acelerar ou se devo frear. Imagina se eu não tivesse medo de enfrentar uma curva em uma estrada de montanha. Eu preciso ter medo. Sim. Porque senão eu não vou frear. É verdade. Ele avisa a gente, né, do que fazer. Exatamente. E tem que ser uma coisa saudável. É um medo, muitas vezes a gente distingue um pouco entre esse medo que ajuda a gente, apesar de ser um sentimento, assim, que a gente atribui a um sentimento negativo, e não o medo de ficar parado, né? Então, eu pego essa estrada sinuosa, mas eu vou justamente com medo, porque o medo, ele me acompanha para tomar melhores decisões, né? E não o medo que me paralisa, né? Eu preciso ser ousado na minha tranquilidade. Eu preciso ser ousado para conseguir fazer as coisas com calma. Isso é a diferença entre uma pessoa, um vencedor, e uma pessoa que é oposto. O vencedor enfrenta o medo com mais ousadia e consegue otimizar os próprios recursos para poder frear no momento certo, na hora certa, com a intensidade certa. Enquanto que a pessoa que não é ousada, eu não quero falar a pessoa medíocre, porque nesse momento estamos todos nivelados, mas a pessoa que não é ousada, ela freia muito antes ou freia muito depois. De qualquer forma, não chega ao destino. A Rosemary está perguntando, se seria a capacidade de agir pelo contexto de determinado momento fora do habitual.
Se seria isso. Não entendi, desculpa. Ela perguntou, seria isso essa ousadia, a capacidade de agir pelo contexto de determinado momento fora do habitual? Ou esse medo? Também nós precisamos aprender a lidar com os imprevistos, nós precisamos aprender a lidar com o imponderável e nós precisamos ter jogo de cintura. Na realidade, nós precisamos ter sempre um plano A, que é o que nós estamos pondo em prática, e precisamos ter sempre um plano B e, eventualmente, um plano C, que possa ser... É como em um prédio. Tá. Quando falta luz, automaticamente entra em ação o gerador. Esse gerador não ilumina todo o prédio, ilumina aquelas situações fundamentais que nos permitem conviver no prédio, que seja escada, elevador, luzes do corredor. Ele não vai iluminar o meu apartamento ou a minha clínica. Ele vai iluminar aquilo que serve para o conjunto, para a maior parte das pessoas, para que o prédio continue funcionando. E é um pouco esse seria o nosso plano B. Esse seria o nosso plano D. Plano B. E se o gerador não entrar em função, o plano C é a manivela. E o que eu acho interessante é assim, muitas pessoas quando fazem esse plano B, muitas vezes elas colocam todas as ambições do plano A e acabam se frustrando justamente por não desenharem tão bem esse plano B. Como é que a gente faz para regular isso? Essa frustração interna, como é que a gente faz para regular ela? Da forma mais simples, tentativa e erro. Tá bom. Tentativa e erro. Não tem uma ciência exata. Em medicina, nós não temos a receita certa, na dosagem certa para todas as doenças. Olha o caso do Covid agora. Nós estamos a março, abril, maio, 3 meses, 4 meses com essa pandemia e ainda não tem uma vacina, não tem um medicamento certo. Mas os cientistas do mundo inteiro estão trabalhando 24 horas na busca de vacina e de cura. Como é que eles vão conseguir isso? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Não tem outro jeito. Mesmo na política, todos os políticos do mundo inteiro, tentativa e erro. Não tem uma regra certa. Todo mundo foi pego de surpresa. Então, tentativa e erro, e vamos com calma, tranquilidade, serenidade e paciência chegar a um denominador comum. Não, o que eu acho muito interessante do que você está falando é aceitar que eu vou errar. Porque se o caminho, né, se o caminho do aprendizado é a tentativa e o erro, eu tenho que aceitar que eu vou errar, né? E isso é muito legal nesse plano B que a gente faria, né? É a gente aceitar já e estar preparado para o que a gente vai errar. Porque muitas vezes o que eu vejo é esse super-herói, né? O humano como super-herói. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou capaz de tudo, e aí eu erro e não estou preparado para ter errado, né? Então é muito interessante isso que você está falando, é aceitar já que vai errar, porque é assim que eu aprendo, né? Essa é a estrada que eu aprendo, né? Sabe, quando eu estava na escola, no liceu, e tinha exercício de matemática, muitas vezes eu não conseguia fazê-lo. Não conseguia acabar o exercício ou errava. E, a um certo ponto, a função do professor é me ajudar a lembrar que existe uma fórmula e, mais do que isso, me fazer perceber que aquele exercício foi dado para ser executado, mas já tem um resultado. Então, eu preciso chegar àquele resultado. A tentativa e o erro me faziam corrigir os erros. Então, errar é humano, faz parte, é natural. Por isso que existem todos os especialistas, existem todos os cálculos e existe tudo aquilo que a humanidade nos traz. Agora, insistir no erro é perverso. Lembra de uma coisa, quando os americanos chegaram ao Marte e saiu uma máquina
uma máquina. A um certo ponto, eles não conseguiram ligar, ela não estava funcionando. Aí, na NASA, teve um gênio que falou, desliga o computador, conta até 10 e liga de novo. Fizeram e a máquina funcionou. E funciona até hoje. Ou Até seja, hoje funciona. é uma situação complexa, mas que uma solução simples resolve. Eu não quero dar a impressão que sou simplista. Eu sou muito articulado, mas essa articulação existe em função da simplicidade das coisas. Nós precisamos considerar isso. E outro tema que eu queria abordar com você é o seguinte: eu tenho visto os meus clientes, meus amigos, meus colegas, até antes da pandemia, mas agora durante, né, também teve um acréscimo do volume de trabalho. Fala-se muito assim, home office, eficiência, né, produtividade. Então, assim, quando a gente fala hoje, assim, o trabalho moderno está muito ligado a essa questão da eficiência e da produtividade. E essa semana eu estava vendo um filme francês, inclusive, chamado Samba, onde a personagem principal, ela teve um burnout, porque ela se dedicou muito ao trabalho durante anos e ela trabalhava num ritmo, né, segundo ela, que ela descreve, frenético, querendo performar, pensando muito, né, em resultado, foco, de uma forma que ela descrevia assim, um pouco desgovernada. E eu queria entender um pouquinho melhor, né, com você que é doutor, que é psiquiatra, o que é essa síndrome do burnout e quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então, quando nós esticamos a corda, quando nós esticamos um elástico, ele funciona, nós conseguimos esticá-lo até um certo ponto. A partir daí, existe um ponto de quebra, de esforço, onde o elástico quebra e nos machuca. Esse é o burnout. Ou seja, o estresse, o desgaste de uma atividade profissional, normalmente, que nos leva a ultrapassar o nosso limite de tolerância. O que acontece muito com a classe médica, com os profissionais de saúde, ainda mais hoje em dia. Estão esticando demais a corda até quebrar. Então, a habilidade é conseguir esticar a corda sem quebrar. Ou seja, conseguir ter uma performance ideal sem ultrapassar o limite de tolerância. Muito bom. Muitos pacientes chegam ao consultório porque eles vivem mal, eles vivem estressados, eles vivem vítimas da síndrome de burnout, que é esse desgaste excepcional e demasiado. Qual é a solução disso? Nós podemos eliminar a fonte geradora de tensão, por exemplo, o trabalho, ou, de uma forma mais simples, na sua complexidade, aumentar o limite de tolerância. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não podia atender um paciente, não podia tratá-lo. Se eu tivesse tido a vontade ou a ousadia de querer atender um paciente, eu não teria conseguido. Assim como depois que eu me formei, o primeiro paciente que eu atendi deve ter sofrido muito, porque eu não tinha experiência, não tinha jogo de cintura, eu não tinha capacidade, por mais que estivesse cheio de teoria. Então, a partir daí, com o tempo, hoje, depois de 40 anos, é muito mais simples para mim atender um paciente do que quando me formei. Esse é um exemplo para explicar a síndrome de burnout. A síndrome de burnout faz com que as pessoas vivam mal. No caso desse filme que você assistiu, trabalhou em um ritmo frenético, sem muito rumo. Então, nós precisamos de um objetivo, precisamos de foco, porque senão, que adianta ser um enorme, lindo, maravilhoso navio de cruzeiro que fica rodando pela Baía de Santos? Não adianta nada. Nós precisamos ter um objetivo, ter rumo.
aqui sem parar. Nós precisamos parar, então nós precisamos ter um tempo para o trabalho, precisamos ter um tempo para a família, precisamos ter um tempo para o lazer e, afinal, precisamos ter um tempo para nós. Uhum. Eu preciso ter um tempo para o meu eu. Sim. Conseguindo fazer isso, eu encontro equilíbrio para não quebrar. Uhum. A gente tem duas perguntas que decorreram desse assunto, né? A primeira é da Cleia, a outra é da Miriam. A da Cleia, ela está perguntando, muitas pessoas com essa pandemia estão entrando em depressão. Como identificar isso e quando que a gente sabe, quando a gente tem que identificar uma ajuda profissional? E a outra pergunta da Miriam é em relação à disciplina. Ela está falando que ela não consegue ter disciplina além do trabalho dela. O que ela poderia fazer? Será que a gente consegue responder essas perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Então, o que é depressão? Depressão é não se gostar, não se aceitar, não se respeitar. Então, começar a ter uma desestima, uma baixa autoestima, que faz com que a gente se sinta basicamente impotente. Uhum. Impotente para desenvolver qualquer atividade. Essa sensação de impotência gera essa depressão. Uhum. A partir daí, uma vez que nós estamos impotentes, nós não conseguimos desenvolver as nossas tarefas. Uhum. E precisamos recuperar todo esse fôlego com disciplina, com regras, para poder dar conta de tudo isso. O que é disciplina? Disciplina é simplesmente definir algumas regras. Na realidade, apesar da tecnologia que existe hoje, Uhum. nós precisamos ter uma agenda de tarefas. Sim. Essa agenda de tarefas, ela deve ser feita de tal forma que nós possamos cumprir com todas essas tarefas. Não adianta criar uma agenda de uma situação que não consigo cumprir. Uhum. Não adianta para poder estar pronto para fazer a live às 7 da noite, eu precisei cancelar as consultas das 6 e das 6:30. Uhum. Não adianta eu querer me arriscar para chegar em cima da hora e não dar conta. Então, a partir daí, na questão da disciplina, eu preciso definir prioridades. Uhum. O que é mais prioritário? A live ou atender o paciente? Uhum. Então, a paciente posso atender depois, posso atender amanhã. A live tem que ser agora. Uhum. Isto é disciplina. Uma vez que nós criamos essa agenda com essas tarefas que consigamos preencher, está resolvido o problema. Uhum. Tá certo? Tá certo. Então a gente respondeu um pouco as duas perguntas aqui, né? E qual o momento? Conseguimos. E qual o momento? Se a gente pensar qual o momento então que eu sinto que eu tô assim indo para esse caminho onde eu tô com essa baixa autoestima, que eu me sinto impotente? Porque muitas vezes a gente recusa um pouco de acolher esse sentimento, né? Como é que eu sei quando que eu tenho que ligar para você? Aí não vale, isso é jogo sujo. Você tem que ligar para mim sempre. Excelente. Você precisa ligar para mim a partir do momento que você percebe que não está conseguindo desenvolver as suas tarefas, atender a sua demanda. Agora, você não precisa ligar para mim quando você já quebrou. Uhum. Não adianta, você precisa ligar para mim quando você percebe que está faltando alguma informação que lhe permita preencher todas as suas funções de forma adequada e equilibrada. Uhum. Porque se você procura ajuda nesse momento, é só uma questão de ajustes. Uhum. Mas se você procura ajuda quando você já está na síndrome de burnout, quando você já quebrou, só ajuste não é suficiente. Não é suficiente. Precisa trocar a peça.
Nossa, Aí excelente. é um prejuízo irreparável. Uhum. E eu queria fazer uma última pergunta para você. Ó, você está tendo vários comentários aqui que tem que ligar para você ontem e o Dr. Veré está sempre disponível aberto. Incrível mesmo. Então, aqui, ó, tá cheio de comentários positivos aqui para você. Eu queria... Obrigado. Então, mas espera, deixa eu só esclarecer isso. Um dos conceitos que eu utilizo na hora de atender um paciente Uhum. tem alguns conceitos. Primeiro conceito, eu não quero viver, eu não quero que ele viva situações que eu não gostaria de viver. Uhum. A partir daí, eu me coloco à disposição do meu paciente praticamente permanentemente. Quando eu cheguei no Brasil, era o BIP. Meu número do BIP era o código RL6. Então, eu dava ele para todos os meus pacientes, para que eles pudessem me chamar quando precisasse. Porque, na realidade, a minha função é ajudar você naquele momento, quando você precisa. Uhum. Eu não preciso ajudar você quando você vem no consultório, tudo arrumado, tudo pronto, e você fica lá batendo papo comigo. Não é isso que interessa. Eu preciso estar com você na sua emergência. Então, hoje eu dou o número de WhatsApp para todo mundo. E garanto para você que eu durmo muito bem à noite e raríssimas vezes alguém me acorda. Porque Olha, os pacientes já estão treinados. sim. Não, isso é muito, muito legal ouvir você falando isso, porque eu faço a mesma coisa. E quem é meu cliente sabe, né? Eu também estou sempre disponível, porque muitas vezes a pessoa tem uma entrevista entre uma sessão nossa de coaching e a outra, então quer alguns conselhos, quer rever alguns conselhos, quer rever algumas coisas. Então eu também faço bastante isso. Também. O meu WhatsApp está sempre disponível. Eu até coloco isso, assim, que é o WhatsApp ilimitado. E eu gosto porque ninguém abusa. Então eu também durmo super, super bem. Faço bastante isso. Concordo totalmente. Só que, porém, isso me dá a possibilidade de ter um gancho que hoje em dia, ainda mais na questão do home office, muitas pessoas, muitos gestores, tem duas situações, muitos gestores abusam da questão do home office e, a partir daí, eles não têm essa disciplina de procurar o funcionário colaborador só durante o horário de expediente. Na mesma frequência, aquele funcionário que está mais inseguro, que acha que por estar de home office precisa mostrar serviço, ele não tem limites para trabalhar. Então, ele aceita que o gestor ligue para ele às 7 da noite pedindo um processo, qualquer coisa, para apresentar às 9 da noite ou no dia seguinte. Sim. Isso não pode existir, isso não pode funcionar. Sim. Então, disciplina é também nesse sentido. Isto gera estresse, isso gera desgaste e pode chegar a síndrome de burnout. Isso é a gente aprender a colocar os limites, né, doutor? Exatamente. Então, o funcionário, o colaborador, também tem que pôr limites. Totalmente. Tem que saber pôr limites. E não pode deixar de pôr limites por medo de ser mandado embora. Porque se ele vive aquela realidade profissional com medo de ser mandado embora, então ele não está na profissão certa e não está na empresa certa. Então ele já pode sair daquela empresa e procurar uma outra empresa onde ele possa ter um clima satisfatório e positivo. Porque, afinal das contas, o intuito da nossa vida, qual é o objetivo da nossa vida? Para que nós vivemos? Além de não ter pedido para nascer. Mas, uma vez que nascemos, por que nós vivemos? Nós vivemos em busca do prazer. Eu preciso ter prazer. Se eu vivo a minha vida profissional sem prazer, qual é o sentido? Não faz sentido. Então, eu preciso buscar uma empresa, uma atividade onde eu possa ter prazer. Eu atendi alguma vez uma paciente que ela
me procurou porque ela não consegue estar acordada durante o dia. Ela acorda, ela consegue funcionar a partir do meio-dia e ela consegue funcionar até 2, 3 horas da manhã. Uhum. Por que que ela me procurou? Porque ela queria que eu desse o remédio para ela dormir à noite. Quer dizer, uma visão totalmente distorcida. Sim, sim. Ainda mais vivendo em uma cidade como São Paulo, ela deveria procurar uma atividade noturna onde ela pudesse desempenhar o seu papel de forma otimizada, sem precisar tomar remédio. Sim. O porteiro da noite não toma remédio. Uhum. Ele simplesmente trabalha de noite e dorme das 10 às 4 da tarde. Das 10 da manhã às 4 da tarde. Uhum. Aí acorda e vive o ritmo dele. Sim, a gente encontrar um ambiente onde a gente se sinta, né, onde a gente se sinta Exatamente. mais acolhido e produzindo mais e mais feliz, né? Gerando Entrar na nossa frequência. entrando na nossa A frequência. busca do prazer. Exato. Uhum, exato. Bom, a minha pergunta que eu queria fazer, até estar conectado com isso, porque é uma pergunta que eu tenho bastante clientes que estão em transição de carreira nesse momento de pandemia. E isso eles ficam muito ansiosos, né? Por estarem procurando emprego, vamos dizer assim, nessa fase. E qual o conselho que o senhor daria para eles, né? Quando a gente está, assim, em transição entre uma posição e outra, qual seriam os conselhos, assim, do seu ponto de vista, com a sua experiência e com tudo que você acabou de trazer sobre o prazer e a vida? Qual o conselho que você daria para eles? Por mais difícil que seja, a pessoa precisa ter calma. Uhum. E aí entra a questão da disciplina. Uhum. A pessoa precisa ter serenidade na disciplina. Uhum. E, a um certo ponto, voltando a um pouco aquilo que eu falei antes, se eu acreditar que não sirvo para nada e que não vou conseguir nunca mais trabalhar, Uhum. para que eu estou vivendo? Uhum. Sim. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo como médico. Eu tenho meu consultório, tenho meus pacientes, tenho minha vida, tenho minha rotina, etc, etc. Eu tenho uma capacidade, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma sabedoria. Então, na pior das hipóteses, vou trabalhar dando plantão de fim de semana ou de noite, Uhum. como os residentes fazem logo que se formam. Uhum. Muito bem, se não der certo isso, vou trabalhar na função de enfermeiro. Uhum. E aí por diante. Na pior das hipóteses, vou carregar maca numa ambulância. Você percebe? Entendo. Mas eu sempre, se acreditar um pouco em mim, eu vou conseguir produzir o meu sustento. Uhum. Tá? Então, para o profissional em transição de carreira, ter autoestima, Uhum. acreditar em si, Uhum. ter calma, ter serenidade, em última análise, esse é o momento certo para procurar ajuda. Uhum. Tanto a minha como a sua. Sim. Verdade. Aqui o Paulo falou que ele comentou que constância e disciplina geram seres humanos fortes. E também a Rosimeire falou que o senhor, que você une competência e coração. Então, que você é um profissional excelente. Então, isso ela, né, tá falando até daquele ponto. Bom, o Paulo elogiou o melhor tema e a Deise diz é preciso ser gentil consigo mesmo, né? Esse verdade. ponto é um ponto interessante, que é o ponto da autoestima, né? A gente ser gentil. Sim. Eu acho que Eu não posso me agredir. Uhum. Então, assim, para resumir um pouco tudo que a gente falou, a gente começou falando, e eu achei bem interessante, se eu puder resumir assim, um pouco o que a gente falou, acho que tem alguns temas que a gente, né, 2 a 3 temas aqui que eu vejo, mas um primeiro tema que a gente falou é a simplicidade. Né? A gente falou de ter a gente está vivendo uma pandemia, mas a gente precisa trazer essa simplicidade para a nossa vida.
que é definir um líder, escolher as funções, né, ter essa rotina de trabalho, fazer ela readequar. Se eu estou vendo que eu estou fazendo demais, eu readequo. Então, eu trago um pouco para a minha vida essa calma, né, que você falou no início, você usou também da tolerância, resiliência, a capacidade de se adaptar, mas tudo isso de uma forma calma, tranquila, com muita simplicidade, certo? Sem dúvida nenhuma. E nós precisamos ter mais uma característica. Nós precisamos ter humildade. Sim. Nós precisamos ser humildes, porque se eu for presunçoso, eu vou achar que não tenho limites. E se eu achar que não tenho limites, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Então, em primeiro lugar, eu não posso ter medo de pedir desculpa. Tá certo? Eu preciso poder pedir desculpa e corrigir o meu erro. Porque a roda, o fogo, o carro, a penicilina, os antibióticos, o Viagra, nasceram de erros. Ninguém entrou em laboratório para construir um medicamento para resolver a impotência. Então, com muita humildade, a gente vai testando, vai tentando, vai estudando, vai procurando, vai buscando e vai pondo em prática. Você percebe hoje, no mundo inteiro, existem milhares, centenas de milhares de profissionais de saúde, de todos os níveis, que estão trabalhando, estão lutando, estão se sacrificando para ajudar as pessoas, não vou nem dizer para salvar a vida, mas para ajudar as pessoas a superar essa pandemia. Sim. A maior parte dessas pessoas não sai no jornal. É verdade. Não fazem questão que o nome deles seja publicado. Eles trabalham em silêncio, mascarados. Não precisa saber quem é. É importante saber o que ele faz. Então, nós precisamos nos sentir livres, tanto por dentro como por fora, para poder fazer as coisas. Se eu não me sentir livre, eu nasci livre. Mesmo o Mandela, que ficou preso por anos em uma prisão, a um certo ponto, a cabeça dele era livre. Sim. Quando ele saiu da prisão, alguns meses depois, ele mostrou para que veio, se tornou presidente da África do Sul. Então, você pode prender todo mundo, mas você não pode tirar essa liberdade de todo mundo. Nós estamos vivendo hoje um confinamento físico. Não estamos vivendo um confinamento social. Sim, eu concordo. Então, eu posso não te ver pessoalmente, posso não te abraçar pessoalmente, mas eu posso te frequentar, eu posso te encontrar, posso trocar ideias com você, podemos fazer um monte de coisa e eu posso te dar um abraço virtual também. Isso ninguém vai poder me tirar. Então, isso serve para todo mundo, para os profissionais em transição, para os profissionais que já estão tranquilos com o trabalho deles, para os profissionais desempregados, para todo mundo, para mãe de família, para todo mundo. Sim. Tá? E também tem uma outra questão que é muito importante, quando eu falei no começo dos parceiros que se encontram e não se conhecem. Essa pandemia, esse confinamento, serve para definir quem é quem. Então, se depois de 2 meses eu não te aguento mais, logo que eu puder, cair fora. Agora, pode ser que depois de 2 meses eu percebo que, graças a Deus, que encontrei você na minha vida, porque você se encaixa comigo, juntos fazemos uma força que ninguém vai conseguir quebrar. Então, superamos a pandemia. Sim. E o Alexandre, inclusive, disse que essa questão da humildade, né, ela traz com confiança, que eu acho que é a questão que o senhor falou, que é de se conhecer, de ter autoestima, né, da gente ter essa segurança e gratidão. E também o Paulo disse que o esporte também é uma forma de trazer disciplina, né?
Que é verdade, é uma forma de Sem você dúvida. É viver, sem verdade. dúvida, é uma forma de você viver a disciplina. E o Walid trouxe para a gente aqui que após muito tempo robotizados, precisamos trazer o elemento humano para o centro de tudo. Sim, né? Perfeitamente, sem dúvida. Perfeito. O Alexandre aqui coloca uma última pergunta, talvez a gente possa falar aqui. Que qualidades aprendidas durante o Covid vão permanecer depois? Eu acho que todas essas que a gente falou, né? Todas essas que a gente falou. Principalmente o atendimento online. Sim. E, em segundo lugar, a nossa capacidade de resiliência e de adaptação. Sem dúvida. Porque durante essa pandemia, muitas pessoas experimentaram de tudo, experimentaram situações que pelas quais nunca tinham passado. Uhum. E a partir daí, uma vez que nós vamos conseguir voltar a nos encontrar, a nos frequentar, certamente as pessoas vão viver a vida de uma forma diferente. Sim, vão. Tá? Porque é o aprendizado, é o amadurecimento, é o crescimento, é a evolução pela qual todos nós estamos passando. Exato, exatamente. Não, eu gostei muito quando o senhor colocou da humildade, porque eu acho que até essa palavra, ela juntou tudo que a gente falou um pouco, né? Quando a gente fala de burnout e depressão, a gente fala, eu preciso me conhecer. Tanto quando eu falo, né, do meu parceiro, que eu preciso conhecer o meu parceiro, também estou reconhecendo ele, eu não o conhecia tão bem antes da pandemia. Eu acho que tem essa questão, assim, de eu saber o meu limite, de eu conhecer o meu limite, de eu me conhecer, saber o que eu faço, né, que eu faço bem, saber também ler o ambiente, né? O senhor falou muito, né? Eu posso estar no lugar errado. Então, eu achei muito excelente. Eu acho que essa palavra, inclusive, define bastante. Posso fazer aqui. Claro, mais um adendo? Claro, por favor. Se eu sou empresário ou gestor e eu contrato um estagiário para trabalhar comigo, não adianta eu dar para esse estagiário e cobrar dele tarefas que um profissional pode fazer. Então, não adianta eu mandar embora o estagiário no primeiro, no segundo ou no terceiro erro. Porque ele é estagiário. Ele está lá para aprender. E se eu sou um bom gestor, o meu papel é ajudá-lo a aprender. Depois que ele se tornou um profissional, se ele continua errando, aí eu mando ele embora. Mas enquanto ele é estagiário, ele está lá para aprender. Então não adianta. Faz parte. Eu achei muito legal o que você falou, e eu associo isso ao que a gente estava falando. Se eu agora estou desempenhando um papel de professor, por exemplo, do meu filho, que eu não sabia fazer antes, não adianta eu me cobrar de eu ser o melhor professor do mundo. Eu ainda estou nesse estágio, né? Digamos assim, nessa curva, como se eu estivesse sendo um estagiário. Como faxineira, né? Como faxineira, agora eu estou limpando a minha casa. Eu não posso exigir um nível perfeito, ou do outro, né? O outro também não pode exigir de mim um nível excelente. Eu acho que também tem a ver aí, muito bom esse exemplo, para a gente fazer a conotação com todas essas funções e atividades novas que a gente está desempenhando, inclusive dominar a tecnologia, por exemplo, né? Sim, perfeitamente. Então, muito interessante. Só que se o estagiário é folgado, e eu percebo que ele é folgado, aí não adianta eu justificar os erros. Sim. Ele é folgado. A partir daí, eu mando ele embora. Sem dó e nem piedade. Sim. Então, porque nós buscamos sempre a excelência. Então, para eu poder dizer para a minha faxineira como limpar, eu preciso ter aprendido, ter passado pelo Covid, para saber valorizar o trabalho dela e ensinar a ela o que fazer. Esse é um ensinamento que nós vamos levar conosco. Que é a adaptação, a resiliência. Muito bom. Excelente. Exatamente. O senhor quer fechar com mais algum ponto? Senhor não, você quer fechar com mais algum ponto? Mais alguma coisa? Olha, eu sou uma pessoa otimista. Também. Então, acredito no amanhã e acredito no gênero humano. Senão também não estaria aqui. As pessoas sofrem e isso é muito triste. Tudo isso é muito triste, todo esse sofrimento, todo esse desgaste. Infelizmente, os óbitos, as mortes,
tudo isso pelo qual nós estamos passando. Eu torço para que eu e, consequentemente, os outros possamos aprender com tudo isso para nos tornarmos melhores amanhã. Uhum. Porque não adianta acabar tudo isso e voltar à vida que nós tínhamos antes. Sim. De exageros e de situações negativas. Sim. Porque nós sabemos quando estamos errando, quando estamos fazendo alguma coisa, alguma contravenção. Então não adianta continuar vivendo a vida achando que o farol vai ficar sempre amarelo. Uhum. Precisamos aprender a parar no farol vermelho e andar no farol verde. Uhum. É isso que nós temos que fazer. E assim, para fechar, hoje em dia, eu quero que as pessoas se cuidem, lavem as mãos com água e sabão e fiquem em casa, para não contaminar e não ser contaminados. Agora, nesse ficar em casa, a pessoa pode, é isolamento físico, a pessoa pode dar uma volta, fazer uma atividade, tomar um banho de sol, quando não encontra ninguém, quando não encontra alguém, quando não cruza alguém. Basicamente, respeite e ser respeitado. Muito obrigada, excelente, muito obrigada. Foi excelente esse bate-papo. Obrigada, Cris. A gente falou aqui, obrigada, Kátia, nesse ter reunido nós dois. Gostei muito. Agora vamos manter contato. Muito obrigada. Não vai embora, não, só para eu vou desativar aqui os comentários. Não, não vou. Não consigo desativar. Eu queria tirar uma foto nossa. Não sei vamos lá, vamos fazer. Pode assim, ó. Olha. Vamos embora. Não sei desativar os comentários, aí vai ficar aqui. Mas muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada a todos que entraram. Muito obrigada. Vou colocar lá no... Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigada.